Bom, aqui eu vou apresentar um artigo produzido por Thales Haddad Novaes de Andrade e Lucas Rodrigo da Silva, que tem como título A Internacionalização do Conhecimento Científico e Tecnológico e seus efeitos nos institutos públicos de pesquisa. A globalização e a internacionalização do campo científico representam tendências que têm afetado fortemente a constituição dos grupos sociais que conduzem a prática tecnológica em âmbito mundial. Hoje é possível detectar processos globais de articulação de empresas, laboratórios e instituições públicas de pesquisa, criando uma ciência e tecnologia ao mesmo tempo desenraizada e assimétrica. E é nesse novo cenário que vamos avaliar como essas tendências trazidas pela globalização estão impactando a produção científica nacional, fazendo uma análise do Instituto de Pesquisa Tecnológica, o IPT, tentando compreender e refletir os fatos que caracterizam a ciência e a tecnologia na atualidade. Partindo de um debate sobre as lógicas organizacionais, pode-se observar, ao longo do tempo, as transformações ocorridas nos institutos públicos de pesquisa. Transformações essas que trouxeram mudanças organizacionais que foram influenciadas por mudanças políticas, sociais e econômicas, trazendo necessidades de inovação e articulação entre Estado, economia e universidades. Globalização e ciência. O desenvolvimento tecnológico, tanto na América do Norte quanto no Brasil, tem alguns setores que formaram a vanguarda, como os setores elétricos, químicos e da engenharia civil, sendo fundamental no desenvolvimento e chegando a ocupar postos altamente relevantes em diferentes instituições e posições estratégicas nas universidades, escolas técnicas, associações científicas e direção de empresas privadas. E essa condição privilegiada, nos diversos ramos, influenciou diretamente nas tomadas de decisões das empresas, como no planejamento da pesquisa universitária e no currículo de formação dos cursos de graduação da área tecnológica, dificultando no início a diversificação das áreas do conhecimento. A globalização da economia, que começou a ser percebida principalmente nos anos 80, teve um impacto acentuado na reconfiguração desses grupos dominantes em termos científicos e tecnológicos. A globalização da tecnologia abriu as caixas. As tecnologias são cada vez menos adaptadas a um contexto único. As multinacionais não relutam mais em conduzir a pesquisa e desenvolvimento no exterior, não apenas em países industrializados, mas também em países menos desenvolvidos, graças também à descentralização permitida pelo desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. Ou seja, essas elites científicas dos países em desenvolvimento passaram a estabelecer diálogos e trocar informações científicas com países desenvolvidos, facilitando a difusão do conhecimento, o compartilhamento de patentes e insumos, trazendo também integração de conhecimentos, uma diversificação de áreas científicas e tecnológicas, trazendo mais oportunidade de desenvolvimento de projetos. Avaliação da pesquisa científica e tecnológica. O sistema de revisão por pares surgiu através do aparato institucional entre a ciência e Estado. Porém, esse processo decisório de política científica está em crise. E os governos buscam a base necessária para estabelecerem uma coerência na definição de estratégias e prioridades das políticas científicas e tecnológicas na economia. A questão da utilidade do conhecimento científico está se enraizando nas discussões sobre avaliação de ciência e tecnologia, e um novo arcabouço institucional e uma nova mentalidade se impõem. Os institutos públicos de pesquisa no Brasil existem no país desde a segunda metade do século XIX. Eles possuem trajetória dividida em 5 grandes momentos. Os primeiros institutos públicos de pesquisa surgem no Brasil com o objetivo de responder aos problemas da sociedade com interesses unicamente utilitaristas da ciência. São voltados para a área da saúde humana, para a produção agropecuária e de recursos naturais. Esse primeiro momento ficou conhecido como primário exportador, pois havia uma grande influência da oligarquia rural e burocrática na produção científica, onde eles sustentavam o modelo econômico primário exportador, e os conhecimentos produzidos aqui eram levados para a Europa. O segundo momento ocorre na mudança do modelo de desenvolvimento, que passa a ter seu núcleo na industrialização, por substituição de importações. É quando entra em cena um novo ator, as chamadas instituições de pesquisa tecnológicas. Esse segundo momento se inicia quando o poder oligárquico perde força e o modelo agrário exportador entra em crise,
fazendo com que a base para o desenvolvimento seja industrialização, aumentando assim as demandas pelos institutos públicos de pesquisa. Esse terceiro momento ocorreu entre os anos de 1964 a 1985, durante o regime militar. Foi um período em que o desenvolvimento tecnológico teve um avanço relevante, pois já estava em uma fase mais avançada da industrialização, aumentando a demanda por novas tecnologias e fazendo com que haja uma diversificação na ciência no Brasil. E nessa onda da industrialização e desenvolvimento, houve uma colocação das políticas de ciência e tecnologia numa posição mais estratégica do desenvolvimento. Um exemplo disso é o primeiro PND, Primeiro Plano de Desenvolvimento. Nesse quarto momento, se deu no período de redemocratização. Houve uma ascensão dos neoliberais, trazendo mudanças e o desmonte do Estado, dando mais abertura ao mercado estrangeiro e desvalorizando o tecido produtivo local, fazendo com que os institutos públicos de pesquisa sofram um processo de disfuncionalidade, pois houve uma grande queda nas demandas exercidas aos IPPS, ficando assim conhecido como década perdida, pois as ligações que os institutos de pesquisa tinham com o Estado se desmancharam, pois como já tinha visto anteriormente, nas décadas de 1960 e 1970, as políticas científicas foram apoiadas sistematicamente no Estado autoritário. Em 1990, inicia-se o quinto e último momento, que percorre até os dias atuais, momento esse que foi marcado por mudanças de paradigmas, tornando esses institutos públicos de pesquisa mais universais, trazendo novos mecanismos de gestão e financiamento de pesquisas, visando suprir as demandas da sociedade civil e não só da elite econômica. O caso do IPT. O IPT é uma instituição pública de pesquisa e inovação tecnológica, e sua trajetória é dividida em 4 fases distintas. Na primeira fase, a institucional, ocorreu de 1870 a 1920. O IPT era vinculado ao Gabinete de Resistência de Materiais, com o foco em desenvolver pesquisas voltadas à qualidade dos produtos para as empresas. Em 1920, houve um aumento pela demanda de tecnologia e o Gabinete de Resistência de Materiais é substituído pelo Laboratório de Ensaio de Materiais, visando dar conta aos novos paradigmas da sociedade. Na segunda fase, o IPT trata da consolidação como instituto independente e em 1974, o LEM, o Laboratório de Ensaio de Materiais, foi transformado em Instituto de Pesquisas Tecnológicas, garantindo sua autonomia, com sede e foro na cidade de São Paulo. Nessa terceira fase, ocorreu a implementação de políticas de substituição de importação e a crescente industrialização, que ocorreu entre os anos de 1940 a 1960, aumentando assim a produção tecnológica e expandindo para outras áreas do conhecimento. E essa fase também ficou conhecida como a crise das áreas emergentes, pois em 1973 houve a crise do petróleo, aumentando ainda mais a demanda por tecnologias alternativas, vindo a ser implantado posteriormente em 1975 o projeto Proálcool. A quarta fase é a nova forma jurídica que foi transformada para uma sociedade anônima, fazendo com que o Instituto se organize autonomamente e facilitando as relações com o mercado de forma mais organizada e eficiente. Mas assim como vimos a crise dos anos 80 na história dos institutos públicos de pesquisa, não foi diferente para o IPT. A partir da primeira metade da década de 80, surgiram uma série de dificuldades, como a redução de forçada de quadros, suspensões de planos no interior e diminuição das suas dotações. Novas tendências. Com o avanço da globalização e a privatização, o cenário político-econômico começa a se restabelecer e passa a ver a pesquisa e tecnologia como um elemento-chave, e nesse contexto, o IPT passa a firmar novas parcerias com institutos e empresas nacionais, que não podem custear um departamento de pesquisa e desenvolvimento próprio. Só a partir dos anos 90 em diante que o conhecimento científico e tecnológico passa a ser um elemento-chave no crescimento e desenvolvimento econômico. Novo milênio. Essa fase do IPT se inicia pela demanda por projetos de pesquisa com maior valor agregado e que ofereça respostas rápidas e precisas às demandas das empresas. E para atender essa demanda, o IPT adota uma nova forma de organizar as atividades de pesquisa e prestação de serviços, chamada de Áreas Estratégicas de Sustentação, a AES,
tornando o IPT mais autônomo em relação ao Estado. A AES é um conceito aplicado na gestão de empresas. Tornou-se fundamental, pois possibilitou o IPT alianças com empresas públicas e privadas, diversificando ainda mais os seus campos de atuação. E em 2008, o IPT criou o projeto Moderniza, que tem por objetivo arrecadar 150 milhões de reais até o final de 2010 para a modernização do Instituto, e o IPT anuncia que até o final de 2009 um montante de 57 milhões seria investidos em importação de equipamentos e na construção de laboratórios. E esse mesmo fenômeno provoca outros impactos que vão além da modernização dos equipamentos do Instituto e das demandas do mercado, e chega na questão da internacionalização do conhecimento gerado através das redes de atuação do IPT. Considerações finais. Com o avanço da globalização, as portas se abriram, trazendo mais possibilidades de uma participação dos países em desenvolvimento em adentrarem nos parâmetros legítimos de consagração científica. Vimos isso na trajetória dos institutos públicos de pesquisa, onde foram diretamente influenciados por uma agenda internacional a modificarem sua lógica de funcionamento, incorporando novas modalidades de contratação de serviços e capacitação de recursos. E através da história dos institutos públicos de pesquisa, podemos ter uma maior compreensão das mudanças no cenário científico-tecnológico, que transpassam as práticas científicas, sendo influenciadas por vários fatores externos, políticos e econômicos.